A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E você que está aí nos acompanhando, eu já quero te convidar. Hoje nós estudaremos a 7ª lição, que tem como título Santidade de Dentro para Fora. Peço para você pegar a sua revista, você que está me assistindo, que não é inscrito no canal da ADMP, se inscreva aqui embaixo, aperte o sininho para receber todas as notificações de todos os vídeos e deixa aí um comentário. Vamos para a nossa aula? Hoje, na nossa lição de número 7, como eu disse, o título Santidade de Dentro para Fora. Eu já quero iniciar trazendo o nosso resumo da lição, porque eu acredito que é ele que vai nos nortear durante toda essa lição. Então você que é professor, se norteie pelo texto, pelo resumo da nossa lição, que está escrito o seguinte: Deus deseja uma santidade autêntica. Deus deseja que nós sejamos autênticos no nosso processo de santificação. E esse processo de santificação, ele vem de dentro para fora. Deus quer nos transformar e não nos transformar apenas em imagens, não nos transformar apenas na forma em que as pessoas nos enxergam, mas Deus quer nos transformar de forma em que nós sejamos pessoas transformadas do nosso interior e que o nosso interior resplandeça na nossa vida, nos nossos relacionamentos, com aqueles que nós conhecemos, com aqueles a qual nós podemos servir na igreja e também fora no nosso cotidiano. Deus quer te transformar para que, intermédio da sua vida, outras pessoas sejam também tocadas pela santificação que Ele nos entregou, tá? Então eu gostaria de iniciar lendo os nossos dois textos bíblicos que são importantes e norteadores de toda a nossa lição. Eu vou ler ele um pouco mais completo, tá? Aqui ele está apenas em Mateus 15, do verso 10 ao 14. Eu gostaria de ler e eu peço que os irmãos que vão explanar essa lição no nosso domingo, que explanem essa lição exatamente trazendo todo o trecho de Mateus capítulo 15, tá? Então vai estar escrito dessa forma. Eu vou seguir pela Nova Versão Transformadora e os irmãos podem seguir nas vossas versões. Está escrito da seguinte forma: Então, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu: e por que vocês, com suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus? Pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que, se alguém disser a seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-los, pois jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês, não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. E Jesus vai citar: hipócritas! Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Jesus chamou a multidão para perto de si, que aí entra na nossa lição, e disse: ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com palavras que saem dela. Até aqui eu gostaria de trazer um contexto para nós entendermos o que a nossa lição vai tratar. No capítulo 14, principalmente ali entre o trecho, o versículo de número 13 até o versículo de número 22, e do 22 até o 32, e do 34 até o 36. Nós estamos tratando aqui de grandes milagres, de coisas extraordinárias que Jesus estava fazendo no meio do povo. E, com certeza, todos esses milagres e maravilhas estavam sendo espalhados pelas multidões e povos e povoados em que Jesus passava. Essas pessoas contavam seus vizinhos aos seus amigos, os amigos mais distantes, e Jesus, a partir de então, criava ali um público em que o acompanhava, pois o admirava, pois suas palavras não eram apenas palavras em si, mas eram atitudes práticas. Jesus não só pregava, mas como também fazia extraordinários milagres.
E o verso primeiro, o nosso versículo primeiro do capítulo 15, ele vai tratar então que os fariseus se aproximam de Jesus, mas não se aproximam para ouvir o que Jesus tinha a dizer, não se aproximam para compartilhar, para se alegrar dos milagres que Jesus estava fazendo, não. Eles se aproximaram de Jesus para o questionar. Porque aquela atitude que Jesus estava tendo, pois as coisas que Jesus estava pregando, pois aquilo que Jesus estava fazendo não os impactavam para que eles mudassem suas atitudes. Não, jamais. Eles, pelo contrário, eles estavam ali para questionar Jesus por um simples motivo. Porque os seus discípulos não seguem a tradição. Muitas das pessoas nos nossos dias, eles têm se preocupado muito mais com tradições, com visibilidades humanas, com a forma em que as pessoas os enxergam e esquece que o que mais importa é aquilo que Jesus está falando, aquilo que Jesus já pregou para nós, aquilo que Jesus já nos transformou, aquilo que Jesus tem trago ao seu povo. Então, nesse ponto aqui, eu já quero trazer que a santidade que Deus nos entrega, ela é muito mais importante do que se limitar a tradições humanas. Ela é tão extraordinária que ela transforma pessoas com palavras, mas também com atitudes, assim como era a vida de Jesus. E aí no nosso trecho vai falar o seguinte, então, a partir do verso 10. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender. Não é só o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Ou seja, Jesus está dizendo assim, vocês não vão ser contaminados apenas porque vocês não lavaram as suas mãos. E entenda, o que Jesus está dizendo aqui não é que exatamente é errado se lavar a mão. Pelo contrário, esse ensinamento, né, uma tradição que era judaica, ela era importante sim, porque é uma questão de higiene se lavar a mão antes de se alimentar. Mas Jesus sabia que a preocupação dos fariseus naquele instante não era exatamente com esse hábito de higiene. Pelo contrário, era apenas se prender à tradição. Precisa seguir a tradição, senão nós o condenaremos. Então, o que Jesus está condenando, na verdade, é Primeiro ponto, sustentar que a lei dos homens tenha a mesma validade que a lei de Deus. Jesus está fazendo milagres, Jesus está pregando, mas isso não importa. O que importa é a tradição humana, é a tradição religiosa. Se isso não for feito, não terá o mesmo peso do que aquilo dos milagres, das palavras. Precisa sim necessariamente então ter o mesmo peso. Então é isso que Jesus está criticando. Segundo ponto, dizer que todos devem seguir uma lei que nem eles mesmos seguem. Então, era essa atitude que nós vamos ver mais para frente na nossa explanação do nosso texto, que Jesus faz. Os fariseus, eles muitas das vezes cobravam que as pessoas seguissem leis que eles mesmos não eram capazes de seguir. Eles mesmos descumpriam a lei que eles mesmos criavam. E o terceiro ponto, eles obedeciam não para honrar a Deus. Eles criavam essas tradições não para que Deus alegrasse com as atitudes deles, não, pelo contrário, era apenas para que eles fossem vistos como pessoas santas e fossem honrados no meio do povo, né? Então, aí, continuando, né, do verso 10, é o seguinte ponto que é importante nós trazermos, né? Ele fala, então os discípulos vieram e perguntaram, o Senhor sabe que ofendeu os fariseus dizendo isso que acabou de dizer? Jesus respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. O que Jesus está querendo dizer é, se a tradição humana, se aquilo que os homens criaram forem igualados à palavra do Senhor, essas tradições elas cairão, porque aquilo que é plantado, a palavra, ela dará frutos, mas aquilo que é plantado pelo homem, essa sim será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos, conduzindo cegos. E se um cego conduzir outros, ambos cairão numa vala. E aí, eu vou para o trecho de Mateus 23, do 25 ao 28. Tá? E é importante, eu quero trazer exatamente a explanação do texto geral para que a gente compreenda coisas que vão ser tratadas mais à frente. Tá? Então, no capítulo 23 de Mateus, Jesus vai iniciar dizendo assim, então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei, ou seja, Jesus não está sendo irônico em falar que eles ocuparam esse lugar. Pelo contrário, Jesus entendia, né, e nossa lição vai trazer isso, Jesus compreendia que eles passavam muito dos seus tempos, né,
muito do seu tempo aplicando-se a entender o Antigo Testamento, entender aquilo que era falado na letra da lei. Mas havia um problema muito sério, e esse problema eu quero trazer para os nossos dias. Há pessoas que entendem claramente aquilo que a letra da lei fala, aquilo que a palavra de Deus fala, mas não conhecem o Deus da palavra. Não conhecem o Deus que está falando por intermédio da palavra. Então entendam o seguinte: não é só importante que vocês expliquem, explanem bem, falem bem, exerçam bem aquilo que foram chamados para fazer, mas que vocês entendam e conheçam o Deus que os chamou para fazer. Isso até me arrepia. Entenda que Deus não te chamou apenas para exercer um cargo ministerial, que Deus não te chamou apenas para trazer uma palavra ou louvar ao Senhor com qualidade. Deus te chamou para um relacionamento íntimo com Ele. Deus te chamou para que você viva em intimidade com Ele. Então é isso que Jesus está falando. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam o seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. E aí Jesus vai iniciar falando o seguinte: eles oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Tudo o que fazem é para se exibir. Então, o que Jesus está dizendo é o quê? Eles não fazem o que fazem porque eles querem ser pessoas que realmente estão sendo usadas por Deus. Não, eles fazem só para que eles sejam vistos, que eles sejam reconhecidos em meio às pessoas. E Jesus vai continuar. Usam os braços filactérios, né? Filactérios que seriam umas caixinhas que se colocavam na testa, e aí Jesus vai falar que eles alongavam ainda mais, né, as tranças que prendiam esses filactérios, que são as caixinhas que se colocavam na cabeça e nos seus pulsos. Para quê? Para que eles fossem vistos, eles precisavam ser notados, porque o que faziam não era simplesmente para que, através daquilo que eles estão fazendo, eles criassem intimidade com Deus. Não, eram para ser reconhecidos pelos homens. Era aí, né? E eles fazem mais, eles fazem o quê? Eles alongam ainda mais as suas franjas, gostam de sentar à cabeceira da mesa dos banquetes, ocupar os lugares de honra na sinagoga, gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e serem chamados de Rabi. Aí Jesus vai falar: não deixe que pessoa alguma os chamem de Rabi, pois vocês somente têm um mestre e todos vocês são irmãos. Não se dirijam a uma pessoa aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é seu pai. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que a gente não pode, então, ter alguém que a gente chame de mestre, que a gente não pode ter alguém que a gente chame de pai? Não, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que o que eles faziam era apenas para que eles fossem tidos como alguém importante. Se fizer, faça. Seja um mestre com qualidade, mas entenda que aquilo que você faz não é simplesmente, não é meramente para que você seja honrado na terra, mas é seguindo aquilo que Deus o chamou para fazer. Ou seja, tudo que você faça, que seja um mestre, que seja alguém que traz uma palavra, que louva ao Senhor, que você faça sabendo que você está debaixo da potente mão do Senhor. É visando a Deus em que nós trabalhamos, é visando ao reino de Deus que nós servimos. Não é somente para ser visto, não é para ser pai e ser honrado por ser pai, não é simplesmente por ser mestre e ser honrado por ser mestre. Pelo contrário, é para que nós sirvamos a Deus com qualidade, né? Então é isso que Jesus está criticando. Não façam para ser honrados aqui na terra. Não deixe que pessoa alguma te chamem de mestre, pois vocês somente têm um mestre, o Cristo. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros. Ou seja, se você é mestre, você não está acima, em posição superior a alguém. Se você é mestre, você é servo dos demais. Se você é líder, você não é alguém que está superior aos seus liderados. Pelo contrário, você é alguém em que serve os seus liderados. Deus não nos chamou para que nós sejamos honrados e vistos apenas pelos homens, mas que nós sejamos servos de Deus e dos nossos irmãos. E aí ele vai continuar. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Há pessoas que colocam pesos enormes, assim como os fariseus colocavam em outras pessoas, que eles mesmos não são capazes de seguir.
Eles não só querem impedir que o outro vá ao céu, como também não vão, porque fazem isso e espantam pessoas do reino de Deus. Ele continua, que aflição os espera, né? Os ais de Jesus, mestres da lei e fariseus, hipócritas, tomam posse de bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Aqui Jesus está revelando que os fariseus faziam o quê? Eles, com a sua posição de julgadores, com a posição de juízes, né, que muitas vezes tinham sobre outras pessoas, eles criavam sobre as outras pessoas pesos para que essas pessoas criassem uma dívida com eles. E para que essas pessoas pagassem suas dívidas, muitas vezes eles cobravam heranças gigantescas, cobravam que as pessoas entregassem suas casas, ou seja, eles criavam coisas que não haviam, não existiam, para que através disso essas dívidas fossem pagas de forma desonesta, né? Então eles agiam com uma hipocrisia, pregavam tanto justiça, mas não viviam a justiça que pregavam. E aí no verso 15 vai dizer assim, que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, atravessam terra e mar para converter alguém e depois o tornam um filho do inferno, 2 vezes pior que vocês, ou seja, eles andavam longas distâncias para tornar essas pessoas prosélitos, né? Pessoas que estavam sujeitos a aquilo que eles pregavam, mas ao mesmo tempo eles criavam julgos sobre essas pessoas que eles não seguiam, mas que essas pessoas deveriam seguir, senão eles não teriam como compactuar com aquilo que era pregado, né? Então eles andavam tanto para procurar essas pessoas, mas ao mesmo tempo os espalhavam. E aí no verso 16, que aflição os espera, guias cegos. Vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas se jurar pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir. Ou seja, se alguém jura pelo templo, não tem importância, mas se jura pelo ouro, ou seja, o que importa mais é o ouro ou é o templo, é a presença que representava, né? A presença de Deus. Para eles, o ouro. E aí Jesus vai continuar. No verso 19, cegos, o que é mais importante, a oferta sobre o altar ou o altar que torna a oferta sagrada? Quando juram pelo altar, juram por ele e por tudo que está sobre ele. Quando juram pelo templo, juram por ele e por Deus que nele habita. Quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus e por Deus que se senta no trono. É exatamente isso que eu acabei de trazer, né? E no verso 23 está escrito o seguinte, que a aflição os espera, mestre da lei e fariseus, hipócritas, tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, mas negligenciam o aspecto mais importante da lei, justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar do mais importantes. Ou seja, às vezes eles tinham tanta importância, eles criavam tanta importância em seguir coisas básicas da lei, mas esqueciam coisas importantes como a justiça, como a misericórdia e como a fé. Como assim? Há 2 pesos, 2 medidas. Coisas irrelevantes são mais importantes do que as mais importantes? Que aflição os espera, mestre da lei? Guias cegos, coam a água para não engolir um mosquito, mas engole um camelo. Que aflição os esperam, mestres da lei e fariseus hipócritas? Tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato e o exterior ficará também limpo. Que aflição os espere, mestres da lei e fariseus. Aí a gente entra dentro do que a gente está tratando aqui. São como túmulos pintados, né, como sepulcros caiados, vai trazer na nossa versão. Por fora muito bonitos, né? Tinha-se essa questão na antiguidade em que se pintava os túmulos pela parte de fora para que eles pudessem chamar a atenção, para que eles pudessem realmente ser vistos pelas pessoas, mas que por dentro guardavam restos mortais, ossos e toda a imundícia que o corpo mesmo produzia. Então ele está falando, vocês parecem como sepulcros caiados, que são muito bonitos por fora, mas estão cheios de ossos e toda a espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas quem conhece o coração
está cheio de hipocrisia e maldade. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, constroem túmulos para os profetas, enfeitam os monumentos dos justos e depois dizem: se tivéssemos vividos no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento do sangue dos profetas. E aqui eu quero pontuar para a gente finalizar essa parte de explanação que vai ser muito importante para a sua aula, professor. Porque nesse ponto aqui, Jesus já começa a fazer uma profecia do que passou. Ele está dizendo assim: vocês dizem que não teriam participado do derramamento do sangue. E essa passagem 23, ela está se precedendo à terça-feira antes de Jesus ser entregue e ser julgado, né? Então, Jesus já está dizendo assim: vocês dizem que jamais teriam participado lá da condenação, do sofrimento dos profetas, mas vocês mesmos vão fazer isso não só comigo, Jesus está querendo dizer, mas com outros profetas que ainda virão. Vocês perseguirão, vocês procurarão os matar, e a gente sabe de todos os mártires que aconteceram. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui, que a gente não viva a nossa vida simplesmente falando e se expressando, sendo visto pelos homens, mas que a nossa vida seja uma vida fidelizada em um relacionamento íntimo com Deus. Então, é nesse tópico que eu quero já entrar na nossa lição. No tópico 1, o título é o seguinte: a hipocrisia dos fariseus e os escribas. Tá? Eu quero trazer aqui quem eram os fariseus. Vamos aqui pontuar quem são os fariseus. E nesse ponto eu quero trazer com vocês a explicação contextualizando, né? E aí eu trago aqui o comentário, isso tudo que eu vou tratar a partir de então, e eu recomendo que vocês procurem, é do comentário de Mateus, do pastor Itamir Neves, tá? Então tudo que eu vou tratar está incluso nesse livro dele. Então é o seguinte, eu quero contextualizar com vocês quem eram esses fariseus, a importância desses fariseus na sociedade, tá? Então, quem são o primeiro grupo, a primeira seita, né? E aqui eu trago uma imagem. Quem são esses saduceus? Esses saduceus, eles se inspiravam no nome de Zadok, que era um sumo sacerdote no tempo de Davi. Está lá em 2 Samuel 8,17 e também no capítulo 15, versículo 24. Eles eram pessoas que eram a elite, né, considerada na época. Eles eram desses partidos religiosos, dessas seitas religiosas, a elite. Por quê? Porque eles eram elite. Porque os romanos os aceitavam. Pois eles também aceitavam e eram adeptos, né, à filosofia e à cultura grega, que foi perpassada também para a cultura romana, né? Então, esses eram saduceus. Era um grupo ali que eles não se envolviam tanto. Eles eram mais elite, eles não eram tão vistos, mas eram bem reconhecidos pelas suas vestes, sempre muito reluzentes, muito limpas, muito impecáveis. Pois eram uma elite, né? O outro grupo são o grupo dos essênios, que até hoje ainda existem, né, nos nossos tempos, que eram homens que se dedicavam a viver à beira do Mar Morto. Nessa época do nosso Novo Testamento, haviam cerca de 4.000 essênios, tá? Esses eram pessoas que viviam da seguinte forma: eles viviam um conceito de comunidade de bens, ou seja, tudo que eles ganhavam pertencia a todos, tudo que era alimentação de um era alimentação de todos, viviam um ascetismo. O que é o ascetismo? É você rejeitar qualquer tipo de prazer, acreditando que rejeitando qualquer tipo de prazer, felicidade, alegria, você será uma pessoa em que terá a presença de Deus mais próxima. Eram esses grupos, viviam abstinência e celibatos. Ou seja, eles não tinham relacionamentos, não se casavam, não se davam ao casamento. Então eram pessoas ali que viviam ao redor do Mar Morto, sempre separados, e eram esse grupo. Então nós estamos falando ali sobre seitas que viviam ao redor para a gente entender quem eram esses fariseus que viviam e perseguiam Jesus, tá? Outro grupo, né, eram os zelotes ou cananitas. Esse grupo era um grupo que eles eram extremamente intolerantes, né, aos romanos. Eles eram legalistas, ou seja, viviam como queriam. Pietistas acreditavam na piedade, messianistas acreditavam que viria um Messias, né? E aí eu até acrescento aqui que existia também algo parecido com isso, que eram os herodianos, que eram pessoas que acreditavam que o Messias seria Herodes, né? Mas os zelotes, eles eram messianistas, mas ainda não tinham achado quem seria esse tal Messias. E eles extremamente nacionalistas, tá? Eles sempre defendiam violência, sempre constituíam facção e causavam dissensões entre os povos. Então, eram pessoas extremamente odiosas para os romanos, porque aonde eles chegavam, eles criavam alguma contenda, alguma briga e sempre causavam algumas dissensões. A gente vai entender que Simão, um dos discípulos de Jesus,
ele pertenceu a esse grupo, a essa seita. Ele deixa essa seita, então, e passa a andar com Jesus. Ele entende, então, a missão e o reino de Deus, tá? Então, e o último grupo, o grupo dos fariseus, que eram descendentes dos reformadores, lá desde a época de Neemias e Esdras, tá? Eles eram pessoas que surgiram sendo contrários aos esforços helenizantes. E aqui, só fazendo um adendo para a gente entender de onde surge realmente esses fariseus, nós tivemos ali cinco pontos importantes durante o período que a gente chama de período intertestamentário, tá? Intertestamentário. 5 períodos: período persa, período grego. Entre o período grego a gente tem 3 importantes: o grego próprio, o grego egípcio e o período sírio. O período macabeu e o período romano, que é o período em que Deus não revela a sua palavra a ninguém. Então, nós temos esse período intertestamentário com duração de 400 anos. E durante esses 400 anos, principalmente no período sírio, entre 198 a 167 a.C., nós tivemos ali um rei, né, um dominante chamado Antíoco de Epifânio. Ele era algo profetizado por Daniel como o chifre pequeno. Esse homem, ele dividiu a sociedade judaica ali em 2 povos, né? Um representado por Onias III, que era extremamente contrário à cultura grega, à cultura síria, que era trazida por esse Antíoco de Epifânio. E o outro por Jason, seu irmão, né? O irmão de Onias. E aí, desse grupo de Jason, surgem os saduceus, porque eles eram mais adeptos, né, à cultura grega, à cultura romana, posteriormente. Já os Onias surgem os fariseus, que eram totalmente contrários. Mas para que os fariseus se mantessem, né, eles se mantessem no auge ali do seu poderio, do seu controle entre as pessoas, eles tiveram que ceder aos poucos ao poder romano, né? Então, eles eram contrários, mas com pouco foram abrindo mão. Eles possuem um grande apoio popular. Grande apoio popular, porque para as pessoas que os viam, eles eram pessoas santas. Entregavam os seus dízimos, viviam em santidade, dedicavam sua vida a entender mais da palavra. Mas o que Jesus vai revelar é que, embora eles tivessem uma imagem de santidade, eles não eram exatamente aquilo que pareciam. E aí, no nosso tópico 1, o que eu quero trazer que é importante para nós é o seguinte: Deus, ele requer de nós, né, uma verdadeira santificação, uma verdadeira transformação, um coração puro e quebrantado diante dele. É essa maneira de viver santa que faz a diferença no dia a dia. Quando você vai se relacionar, e muita gente interpreta santidade com ser excluído da sociedade, não é isso que Jesus quer de nós. Jesus quer de nós que nós tenhamos uma vida plena, uma vida santa que seja tanto aquilo que nós somos por dentro quanto somos por fora. Né? Que as pessoas nos vejam e tenham-nos como exemplo, porque nós vivemos e pregamos e aquilo exatamente que nós somos. E aí eu quero trazer uma frase: tudo o que dizemos será inútil se não for confirmado pelo que fazemos. É isso que Jonathan Edwards vai falar. Ou seja, se você não vive aquilo que você prega, você vai ser uma pessoa tida como hipócrita. Não só pelas pessoas, mas por Jesus. Porque Jesus quer de nós que nós sejamos aquilo que pregamos. Aquilo que pregamos. Quer ser exemplo na escola? Seja aquilo que você prega. Quer ser exemplo na faculdade? Seja aquilo que você prega. Você quer ser exemplo para os demais? Seja exatamente aquilo que você prega no seu dia a dia. Deus te chamou para ser santo, para ser diferente, mas para ser exatamente aquilo que sai de você. Porque o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. É os seus pensamentos, é aquilo que está dentro do seu coração. Quer expurgar o pecado? Quer o pecado longe? Então tem a transformação dentro de você primeiramente, tá? E no tópico 2, a exterioridade da santidade e a prática da justiça. O que Jesus vai tratar aqui, que é muito importante, né? Os escribas e fariseus, eles faziam acusações injustas a Jesus. Por quê? Porque para eles deveria ser obedecido aquela tradição que não é uma tradição nem que está explícita na lei mosaica. Pelo contrário, era uma tradição oral, era algo que era passado. Era apenas uma tradição
entre os sacerdotes. Então Jesus vai dizer o seguinte para eles, né? Vocês dizem que nós estamos errados, que os discípulos estão errados, porque eles não lavam suas mãos, né? Não porque isso não é importante, como eu disse, não porque isso é questão de falta de higiene, não. O que importava para eles era seguir a tradição. Ou seja, não está seguindo a tradição, então, como eu disse, era rejeitado. Então Jesus está dizendo assim, vocês dizem, né, com a sua tradição, que os discípulos estão errados por não lavarem suas mãos, mas vocês, com a sua tradição, negam aquilo que é verdade da palavra. Porque nessa época, vai falar aqui, que os acusadores, né? Então Jesus vai demonstrar no nosso subtópico 2, que os acusadores na verdade eram os transgressores, porque eles utilizavam de uma coisa criada por eles próprios, uma tradição chamada de Corban. O que significava? Na lei mosaica se dizia que honra teu pai e tua mãe, né? E o que eles vão fazer? Então, peraí, você não precisa honrar seu pai e sua mãe com aquilo que você tem, desde que se você pega aquilo que era para ser destinado aos seus pais e entrega como uma oferta. Então, chamado de Corban. Então, você entrega o Corban, né? Então, o que os incomodava não era a falta de higiene, mas sim a questão cerimonial, a tradição, o acréscimo feito pelos homens e não por Deus. Então, entenda o seguinte, Deus não te chamou para agradar homens. Deus não te chamou para que aquilo que os homens falam sobre você seja mais importante do que aquilo que Deus acha sobre você, do que aquilo que Deus pensa sobre você, porque é muito mais importante seguir a lei de Deus do que seguir a lei de homens, tá? Então, enquanto hipocritamente eles invalidaram o 5º mandamento da lei mosaica com a Corban para se beneficiar, Jesus está dizendo, então vocês são hipócritas. Por quê? Porque vocês acusam os discípulos de não lavarem as mãos segundo uma tradição, que vocês pegam a tradição e invalidam a lei de Deus. O que é mais importante, seguir a lei de Deus ou seguir a lei dos homens? Né? Então é isso que é tratado no nosso tópico 2. Cristão, não viva uma vida de sendo um cristão, apenas um cristão nominal. No subtópico 3 vai falar o seguinte, o profeta Isaías já havia alertado a respeito da falsa santidade em nome de uma religião. Não adianta a gente adorar a Deus com a nossa boca, mas que o nosso coração não tem relacionamento com Deus. Se aquilo que a gente pensa não está íntimo com Deus. Se aquilo que Deus criou dentro de nós ainda não fortificou-se. Não adianta viver uma vida de vãs palavras. Assim como Isaías trata, né, no verso 29, né, no capítulo 29, no verso 13. Tá? Então não sejamos cristãos nominais, aqueles que só se dizem cristãos, mas não seguem nada do que Deus nos ensina a seguir. Que não seguem a santificação, que é o tema importante da nossa lição. A santificação, né, e o nosso título é Santidade, ela vem de dentro para fora. Quer viver uma vida plena com Jesus? Quer viver uma vida não sendo apenas um cristão que fala que é cristão, mas não vive uma vida de cristão? Seja transformado de dentro para fora. Se importe aquilo que Deus acha sobre você. Então, no nosso tópico 3, a cegueira espiritual. Enquanto os escribas e os fariseus, eles focavam em coisas secundárias e irrelevantes, que eram as tradições humanas, Pedro, ali no trecho, vai dizer assim, Senhor Jesus, nos ensina o que significa isso. O que Jesus, ele se surpreende, ele fala assim, vocês ainda não entenderam sobre isso? Jesus não está querendo ser altivo, pelo contrário, quando Jesus também denuncia ali no capítulo 23, todas aquilo que eu li com vocês, Jesus não está sendo raivoso, Jesus não está sendo uma pessoa irada, pelo contrário. Jesus está sendo alguém que se importa, alguém que chora pelos pecados, que chora pela hipocrisia. Então, para você que é pregador, para você que é professor, entenda uma coisa. Quer denunciar o pecado? Quer ser alguém que aponta o pecado? Seja primeiro alguém que se derrama em lágrimas de oração pelos pecados de alguém. Porque Jesus nos chamou para ser piedosos, para ser justos e piedosos, para buscar por misericórdia dele. Porque é através da misericórdia que ele tem que nos será manifestada a sua graça. Então, se você quer ser alguém que denuncia pecado, que Deus usa para que os caminhos sejam endireitados, seja alguém que se derrama em lágrimas, seja alguém misericordioso em oração para com o seu irmão. Então, Pedro desejava entender realmente o que é viver o reino. Não para acusar Jesus, não para condenar Jesus por tradição humana, mas para entender e viver aquilo que Jesus pregava.
E a nossa conclusão é o seguinte: os escribas e fariseus viviam uma falsa santidade exterior e foram duramente criticados por Jesus. Eles acusaram os discípulos de Jesus de não cumprir as tradições religiosas. Entretanto, Jesus derruba o argumento deles, demonstrando que, em nome de uma falsa santidade, eles estavam dando mais importância a tradições humanas do que a essência da palavra de Deus. Que a sua vida não seja uma vida de aparência. Que a sua vida não seja uma vida apenas em que as pessoas te reconheçam como um grande santo, mas que lá dentro você sabe que não é. Pelo contrário, que Deus te enxergue como alguém que procura por misericórdia, alguém que procura por santificação, e que você viva uma vida em que te interesse mais agradar a Deus do que agradar os homens. Então, paz e graça, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que é através dessa palavra, seus jovens, sua igreja seja fortificada. É tudo que eu desejo. Que Deus nos abençoe. Só retificando, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta aí, passe para mais alguém, que outra pessoa seja edificada por essa palavra. Até uma próxima aula. Até lá. Deus abençoe.